Olá pessoal, professor Cássio Prestes, Direito Penal, parte geral. Hoje vamos abordar aqui no bloco os temas do crime doloso, teoria do crime culposo e do crime préter-doloso. Cai bastante também, né? Base do direito penal. Então vamos aí, vamos começar, vamos estudar. Então vamos começar aqui, obviamente, com a teoria do crime doloso, para depois a gente partir para a análise da culpa e da parte do préter-dolo, tá? Bem, primeiro vamos localizar o dolo dentro da teoria geral do delito, né? Por que eu estou estudando o dolo? Ora, nas aulas anteriores nós estudamos ali os elementos do fato típico, teoria da conduta, nexo causal, vimos o crime omissivo. E nós vimos que por conta da teoria finalista da ação, do finalismo, o dolo foi incluído dentro da conduta. O dolo sai da culpabilidade, deixa aquele seu aspecto normativo das teorias da culpabilidade, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho, e o dolo passa a integrar a conduta, porque a consciência e vontade é um elemento integrante do comportamento humano, né? Para a teoria finalização, a conduta humana é um comportamento, a conduta é um comportamento humano consciente e voluntário dirigido a um fim pré-determinado. Então há uma análise do elemento cognitivo, volitivo, né? Então o dolo ele é um elemento subjetivo, pois relacionado ao indivíduo, relacionado à capacidade cognitiva do indivíduo e implícito no tipo. Por que implícito no tipo, Cássio? Porque os crimes não falam assim, matar alguém com dolo. Pode reparar que o Código Penal ele fala, no crime culposo ele é expresso, ele fala, né, se o crime é culposo, se há culpa, né? O dolo não. O dolo ele é um elemento pressuposto. Por quê? Porque a legislação penal visa coibir, visa punir, visa prevenir os comportamentos intencionais que lesionam a legislação penal e que violam a legislação penal e que lesionam bens jurídicos de outrem. Então, o tipo penal ele fala matar alguém, e eu subentendo que é doloso, porque a finalidade do direito penal é exatamente essa, coibir os comportamentos intencionais. Excepcionalmente, a legislação penal deixa expresso que quer coibir, que quer proibir, que quer punir um comportamento culposo, imprudente, negligente ou imperito, tá? Então, olha lá, o que é crime doloso? Artigo 18, inciso 1, disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, aqui a gente já começa a perceber que nós temos duas espécies de dolo. O dolo direto, quando o agente quer o resultado. E o chamado dolo eventual, quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Elementos do dolo: consciência e vontade. Calma que nós já vamos falar. A consciência é elemento tanto do dolo direto quanto do dolo eventual. O agente tem consciência da produção do resultado, né? Ele tem capacidade de compreender que a sua conduta vai produzir o resultado. O dolo deve abranger conduta, nexo e resultado, né? E o movimento volitivo, que é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Veja que esse movimento volitivo não faz parte do dolo eventual. O dolo eventual a gente não quer produzir o resultado, ele assume o risco, demonstra indiferença, tanto faz, tá? Então, o momento volitivo aí é mais específico mesmo do dolo direto. Alguns crimes, por sinal, eles têm abre aspas, dolo específico, chamado de elemento subjetivo específico do tipo. Como assim elemento subjetivo específico do tipo, Cássio? Às vezes, a configuração de um crime demanda, exige uma finalidade específica, um fim específico do agente. Então eu tenho lá, descrito no próprio tipo penal. Então, por exemplo, artigo 159 aqui, extorsão mediante sequestro, priva a liberdade da vítima. Para quê? No artigo 159, para pegar resgate, para obter um ganho econômico como preço ou do resgate, né? O preço ou condição do resgate. Imagine que eu privo a liberdade de uma vítima para fins sexuais. Não é o artigo 159. É o crime de sequestro do artigo 148 com o aumento de pena do parágrafo 1º. Então eu tenho que analisar muito o elemento subjetivo do indivíduo.
Ah, privei a liberdade de uma pessoa porque ela foi mal numa prova e eu estou castigando meu filho. Não é extorsão mediante sequestro, a finalidade não é econômica, é o crime de maus tratos do artigo 136. Então, mudou o querer, muda o crime. E isso fica bem claro nos crimes em que eu tenho um querer específico, uma finalidade específica. Então tomem cuidado com isso, né? Em você analisar o querer específico, né? Eu falo muito para os meus alunos, eu falo, em direito penal é muito importante o que eu quis, talvez até mais do que o que eu fiz. E nós vamos estudar isso no erro de tipo. Eu vou repetir essa mesma frase aqui quando a gente tiver a aula do erro de tipo, tá? O dolo tem duas características: atualidade ou concomitância à conduta típica. Em uma aula anterior, eu dei o exemplo que eu quero matar minha sogra com um disparo e eu um dia saindo da garagem da minha casa sem querer atropelo e mato a minha sogra. Eu respondo por crime doloso? Não, porque no momento da conduta o dolo não estava presente. Eu tenho que analisar a conduta, eu tenho que fazer uma análise do dolo no momento da conduta do agente. Se sem querer eu atropelo uma pessoa e depois eu estou em casa no sofá e falo assim, puta vida, ainda bem que eu matei aquele cara, era um desgraçado, eu odiava ele, que bom. Eu vou responder por homicídio culposo, porque no momento da conduta eu agi de forma imprudente, eu não tinha dolo. Então ele é concomitante. E a outra característica do dolo é a tal da abrangência. Cássio, o que é abrangência? O dolo deve abranger todos os elementos do tipo penal. Se o dolo não abrange uma determinada circunstância, eu não respondo por aquela circunstância. Vou pegar um exemplo aqui, que não é um crime tão comum, mas é um bom exemplo para esse momento. Está com o seu código aí? Abre seu código lá no artigo 227. Vamos lá. Artigo 227. Mediação para servir a lascívia de outrem. É um crime que hoje, né, meio até não tem na prática, né? Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Suponha que eu consigo convencer uma mulher a fazer um striptease para um amigo meu. Eu cometi esse crime. Induzir dá uma ideia de ludibriar, de enganar, não de convencer por uma explanação de vontade, né? Pela exposição de vontade. Mas eu consigo ludibriar, enganar. E ela assim, convencer aproveitando-se da inocência, ou sei lá, da vítima. Aí eu estou respondendo pelo artigo 227 caput, que tem pena de reclusão de 1 a 3 anos. Durante a audiência, um exemplo bem simplesinho só para entender, né? O Ministério Público, o juiz fala, nossa, mas essa moça é a sua cara, Cássio, ela é parecida com você. E requerem lá um exame de DNA. É feito um exame de DNA e descobrem que ela é minha filha. Nem eu sabia que eu tinha uma filha perdida por aí. Olha só o que fala o parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento de guarda, a pena aumenta para 2 a 5 anos. Pergunto, eu vou ser condenado a uma pena de 1 a 3 anos ou a pena maior a 2 a 5 anos? Na realidade, o que eu fiz foi induzir uma filha minha a satisfazer a lascívia alheia. Mas na realidade, o que eu quis foi induzir uma mulher a satisfazer a lascívia alheia. O meu dolo não alcançou, o meu dolo não englobou a circunstância, olha o dolo abrangente, a circunstância da vítima ser a minha descendente. Então eu não posso responder por aquela circunstância que eu não tinha o elemento cognitivo, o elemento intelectivo, o elemento volitivo. O dolo ele é abrangente. E depois nós vamos falar muito dessa abrangência do dolo numa próxima aula, quando a gente estudar a figura do erro de tipo. Perfeito? Vamos lá, vamos caminhar. Teorias do crime doloso. Como nós vimos, o Código Penal ele adotou duas espécies de dolo, o dolo direto e o dolo eventual. Então, durante a evolução científica do direito penal, foram desenvolvidas algumas teorias. Então, a primeira teoria é a teoria da representação, em que o dolo é a mera previsão do resultado.
se o agente tem previsão do resultado, já responderia por crime doloso. Não, não é isso. O Código Penal expressamente fala: haverá dolo quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, não quando o agente prevê o resultado. Então o Código Penal adotou a teoria da vontade na sua primeira, artigo 18, inciso 1, primeira parte. Dolo é a previsão do resultado, a gente prevê o resultado, fala, se eu fizer isso eu vou produzir o resultado, mas eu quero produzi-lo. É a vontade de produzi-lo, chamado dolo direto. E também adotou a teoria do assentimento, do consentimento, assentir, consentir. Porque haverá dolo quando o agente prevê o resultado, não quer produzi-lo, mas assume o risco de fazê-lo. Essa expressão assume o risco é quando ele demonstra indiferença. Quando, por um juízo médio, a probabilidade do resultado ocorrer é óbvia. Há uma grande probabilidade do resultado ocorrer. E o agente, tendo essa ideia, ele continua com a conduta, demonstrando indiferença. Não estou nem aí, se acontecer, aconteceu. Uma quarta teoria aí, teoria da probabilidade. O Código Penal não adota, mas explica a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, com base em estatísticas. Eu vou deixar essa teoria da probabilidade de canto, porque nós vamos analisar a culpa consciente já, daí a gente fala dela, a gente volta a falar dela. Então o Código Penal adotou a teoria da vontade no que diz respeito ao dolo direto e a teoria do assentimento no que diz respeito ao dolo eventual, em que o agente assume o risco de produzi-lo. Tá? Só para complementar aqui, caso o agente preveja a ocorrência do resultado e efetivamente haja uma boa probabilidade daquele ser produzido, haverá dolo eventual. É a teoria da probabilidade, para fazer a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, que nós já vamos fazer já. Olha lá, as espécies de dolo. Dolo direto ou determinado, quando o agente quer produzir o resultado, quer realizar a conduta e quer produzir o resultado. Cuidado com uma observação. Alguns delitos somente aceitam essa espécie de dolo. Tem alguns delitos que eles trazem expressamente no tipo penal que o agente quer, que ele sabe. Então, por exemplo, aqui, no crime de calúnia, somente responde por quem propaga a calúnia tendo conhecimento dela, da falsidade da imputação. Né? Vamos voltar aqui, lá no artigo 138, 138, parágrafo 1º, Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propá-lo divulga. Olha o Código Penal dando a expressão, eu tenho que saber que ela é falsa. Né? Da mesma forma aqui, no crime de roubo, no roubo de transporte de valores. Vamos lá no artigo 157, né? Vamos lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 3. Tem lá um aumento de pena, a pena aumenta-se de 1/3 à metade. Inciso 3º, crime de roubo. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, dolo direto, eu tenho que saber que está transportando valor para responder pela majorante, pela causa de aumento de pena. Mesma coisa ocorre no crime de denunciação caluniosa. Né? O agente tem que imputar falsamente, sabendo que a imputação é falsa, da prática de um crime. Segunda espécie de dolo, o dolo indireto ou indeterminado. Ele divide-se em dois. Eu nem desenvolvi o raciocínio aqui do dolo alternativo. Porque ele não é aceito. O órgão acusador não pode denunciar um indivíduo por tentativa de homicídio ou lesão corporal. A acusação tem que ser certeira. Então eu não posso denunciar alguém por tentativa de homicídio ou dolo eventual, ou lesão corporal. Não existe dolo alternativo. E sim o dolo eventual. No dolo eventual, o agente prevê o resultado, não quer produzi-lo, mas assume o risco de produzi-lo. Ele sabe que pode produzir, ele sabe que há uma grande probabilidade do resultado ocorrer, mas mesmo assim não evita a conduta. Ele toca o barco, fala, vamos ver o que dá. Né? Voltando aqui, volta um pouquinho, teoria da probabilidade. Há uma grande probabilidade para um senso comum de que o resultado vai ser produzido e ele continua. Ele não quer produzir o resultado, mas acaba por produzi-lo.
Dolo de dano nos crimes de dano. Dolo de perigo nos chamados crimes de perigo, aqueles em que o resultado não é uma lesão, e sim uma ameaça de lesão. Temos vários crimes de perigo, aí, porte de drogas, tráfico de drogas, embriaguez ao volante, tá? Vários crimes de perigo em que o agente quer produzir o quê? Um risco de dano. Ele não quer produzir um dano, ele quer produzir um risco de dano. Ok? Então são os crimes de perigo. Tem duas espécies de crimes de perigo. Dá uma estudada lá. Crimes de perigo concreto e crimes de perigo presumido ou abstrato. Dá uma olhadinha nisso, né? Porte de drogas, tráfico de drogas, embriaguez ao volante são crimes de perigo abstrato, em que a lei presume um perigo, mesmo que ele não seja real. Às vezes o agente quer produzir um risco de dano. Dá uma olhadinha lá, tá? Parte especial, é bom dar uma olhada nesses crimes aí. E o dolo presumido, chamado in re ipsa? Não existe dolo presumido. O órgão acusador tem que comprovar o dolo. O órgão acusador não pode falar assim, presumo que o Cássio agiu com dolo porque violou a lei. Não. Ele tem que comprovar. Cássio agiu com animus necandi. Cássio agiu com intenção homicida porque disparou, né? Disparou em região vital da vítima. Né? Cássio agiu com dolo por quê? O dolo não é presumido porque violou a lei, né? Na denúncia, nas suas manifestações no processo, nos seus argumentos, o órgão acusador tem que comprovar o dolo. Por quê? Porque a responsabilidade penal depende da prova do dolo ou da culpa. Não há responsabilidade penal objetiva, sem dolo ou culpa. Não há responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal ela é subjetiva. Ou eu comprovo que ele quer o resultado, ou eu comprovo que ele assumiu o risco de produzi-lo no dolo eventual, mas deve ser comprovado. Olha lá. Aqui uma classificaçãozinha, é corrente você ver na doutrina essa classificação. Eu acrescentei aqui porque é sempre bom a gente ir acrescentando mais informações. Dolo direto, o agente quer produzir o resultado. Ele é classificado pela doutrina em dolo direto de primeiro grau, quando o agente tem consciência e vontade de produzir um determinado resultado. É o básico. E o que é o dolo direto de segundo grau ou de consequências necessárias? Olha só. O agente tem consciência e vontade de produzir um determinado resultado, mas para produzi-lo, conscientemente produz consequências secundárias, efeitos colaterais, que eram previsíveis, mas não aceitos. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Eu estou numa sala de aula e eu odeio um aluno. E eu quero matar esse aluno, mas na sala de aula tem mais 10 alunos. Então eu boto uma bomba na sala, olha, eu não quero matar os outros 10, eu boto uma bomba embaixo da carteira do aluno que eu não gosto. Porque eu quero matá-lo. Mas se a bomba explodir, pode ser que mate mais alguém. Tá bom, por mim, não estou nem aí. O dolo direto de segundo grau é uma situação fática em que o agente tem dolo direto em relação ao resultado e dolo eventual quanto a resultados, vamos dizer assim, periféricos, que a doutrina chama de efeito colateral previsível. Então, olha lá, Tício quer matar Mévio e, para tanto, coloca uma bomba na sala de aula que a vítima frequenta, matando outros alunos. Então, ao invés de eu falar que o Cássio agiu com dolo direto em relação à vítima e dolo eventual em relação aos demais, eu falo que ele agiu com dolo direto de segundo grau. É uma classificação. Fique esperto aí, tá? Pessoal, e se o resultado vai além do pretendido pelo agente? Se eu quero produzir X, mas eu produzo 2X. Então aqui a gente entra na chamado crime qualificado pelo resultado, que é gênero. Que divide-se aqui em 3 situações. Então na primeira situação, eu tenho um crime doloso e eu tenho um resultado agravador doloso também. Então aqui eu fico só na órbita do crime doloso, não é esse que me importa, né? Eu quero produzir um resultado menor e acabo produzindo um resultado maior porque eu tenho uma progressão criminosa. Eu quero produzir um resultado maior também. Inicialmente eu não queria, mas posteriormente eu quero. Então, latrocínio com morte dolosa. Começou como roubo e aí eu resolvo matar a vítima para subtrair o bem porque a vítima resiste. Roubo é doloso, o resultado agravador morte agora é dolosa, vinculado à subtração, latrocínio.
o resultado agravador também é doloso. Então eu continuo na seara do crime doloso. Na segunda situação, eu tenho um crime culposo com um resultado agravador culposo. Eu não queria produzir o crime, fui imprudente e produzi. E acabo produzindo também um resultado agravador por imprudência. Eu vou responder por crime culposo. Claro que eu posso ter um aumento de pena pelo resultado agravador. Por exemplo, o crime de incêndio culposo do artigo 250, parágrafo 2º, que produz uma morte culposa. Ou então, o crime de explosão culposa, que produz morte culposa, do artigo 251, parágrafo 3º, e a morte culposa, que é o resultado agravador, que se encontra no artigo 258. Então eu tenho aqui um crime culposo, não queria produzir incêndio, eu não queria produzir a explosão, fui imprudente. E alguém morreu também. Então eu posso responder só pelo crime de incêndio culposo, mas como teve uma morte culposa, o resultado agravador que é culposo aumenta a minha pena, mas é tudo crime culposo. Não, essas duas figuras são meio lógicas. A figura nova é a figura aqui do crime doloso. Eu quero produzir um resultado, mas eu produzo um resultado agravador sem querer, por imprudência, que é o chamado crime préter-doloso ou préter-intencional, em que o agente age, o agente atua com dolo em relação ao resultado menor, dolo em relação ao resultado antecedente e culpa, imprudência quanto ao resultado maior consequente. Eu quero produzir X, mas por imprudência eu produzo X mais 1. Eu tenho dolo e culpa na mesma figura. O chamado crime préter-doloso ou préter-intencional, que tem previsão legal no artigo 19. Eu não gosto muito da redação do artigo 19, mas dá para entender. Ó. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Então, o agente que causou um crime doloso, se produzir um resultado agravador culposo, vai ter um aumento, né? vai responder também pelo resultado culposo. Lembrem-se que aqui, no crime préter-doloso, gente, ó, é um único crime em que eu tenho dolo e culpa ao mesmo tempo. Um crime com dolo e culpa. Geralmente a gente divide, né? Crime doloso e crime culposo. Não, eu tenho um crime que é doloso e culposo, que a gente chama de préter-doloso. Dolo no resultado antecedente menos grave e culpa quanto ao resultado mais grave consequente. Nesse delito fica evidente que há uma discrepância, um desacerto entre o que o agente quer. Eu quero o menor, mas eu, por imprudência, produzo o maior. Vamos dar um exemplo? Clássico exemplo, artigo 129, parágrafo 2º. Lesão corporal seguida de morte. Eu dou um murro na cara de uma pessoa querendo agredi-la. A vítima cai, bate a cabeça na guia e morre. Eu não quero matar uma pessoa com um murro. Eu não assumo o risco de matar alguém com um murro se ela está na rua. Na calçada, por exemplo. Mas ela morreu, por imprudência. Né? Aqui, ó, lesão corporal gravíssima que produz aborto culposo. Causa de aumento de pena. Perdão, qualificadora no crime de lesão corporal. Né? Eu quero causar lesão corporal na gestante, mas acaba produzindo o aborto também. Dolo na lesão, culpa quanto ao aborto. A causa de aumento de pena do artigo 127, que aplica-se aos artigos 125 e 126, aborto praticado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante. Quero praticar o aborto na gestante, mas por imprudência produzo sua morte, por imprudência produzo a sua lesão grave, a pena aumenta, crime préter-doloso. Há vários exemplos na legislação penal, vários, diversos, né? Então aqui, ó, a lesão corporal grave quando houver risco de morte, préter-doloso. Quero lesionar e culposamente caso risco de morte. Claro que é préter-doloso, porque se eu quero causar um risco de morte, eu respondo por tentativa de homicídio, né? Eu assumo o risco que a vítima morra, né? Então seria dolo eventual de homicídio. Então aqui eu quero lesionar, mas produzo, né, um risco de morte por imprudência, por culpa. Perfeito? Então, no crime préter-doloso, eu tenho um crime em que eu tenho
dolo no resultado menos grave e culpa no resultado mais grave. Há vários exemplos na doutrina, fique esperto com esse crime aí, tá? Ok, pessoal? Então é isso aí. Na próxima aula a gente fecha o bloco analisando o crime culposo. Obrigado.